Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Queremos informar que este canal visa complementarizar a sua aula, por isso o nome do canal Escola Bíblica Complementar. Queremos cumprimentar a todos os internautas, todos que nos acompanham pelo YouTube semanalmente e também cumprimentar de forma muito especial aos nossos queridos irmãos ouvintes da Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió, que exibe semanalmente também o áudio dessa nossa aula gravada pelo YouTube. Um grande abraço a todos os alagoanos, a todos os irmãos e pessoas que nos assistem em outros estados fronteiriços aqui ao estado de Alagoas. Deus vos abençoe muitíssimo. Nós temos este canal no YouTube que semanalmente comenta as lições da revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os trimestres é publicada uma revista e nesse trimestre estamos estudando esta revista que trata sobre a temática, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando e Satanás trabalhando de forma sutil e atacando assim a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje que nós vamos estudar, amados irmãos, é a lição número 11, para 11 de setembro de 2022, que será comemorado aí o Dia Nacional de Missões. Título da nossa lição, A Sutileza das Mídias Sociais. Nós queremos dizer a todos vocês que nos assistem, que se inscrevam no nosso canal e que deixe lá o seu like, aquele gostei, ali muito interessante, que ajuda o nosso canal. Também que você compartilhe nas suas redes sociais, entre os seus amigos. Muita gente não conhece esse canal. E aí no nosso vídeo tem um local onde você pode fazer um comentário dizendo a cidade de onde você está nos assistindo. Muito bem, lição então, a sutileza das mídias sociais. O texto áureo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdade prática nos diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3, e o versículo 16 e também versículo 17, que passaremos a ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E o versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Muito bem, a nossa lição ela consta de uma introdução, que vai mostrar de forma sucinta o que vai ser tratado na lição. O tópico 1, os cristãos na era digital, onde vai ser comentado sobre a realidade do universo online, cristãos conectados. Aí nós temos o tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital.
E aí nós vamos falar da desumanização e mundanismo. Ok. E o terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais, onde vai ser abordado sobre o sensualismo, o narcisismo. E o quarto tópico, as mídias sociais e o ID de Jesus, onde vai ser tratado sobre a seara virtual e o pastoreio virtual. Muito bem, meus amados irmãos, aqui estão os tópicos da nossa lição, que você deve ler acuradamente, com muita atenção, porque existe um comentário muito bom. Eu vou estar fornecendo agora os 10 tópicos que nós construímos, baseados aqui na lição, e alguns aqui que não constam na lição, mas que vão ampliar o seu conhecimento, a sua aula, a sua exposição. Muito bem, queridos. Então, a construção dos nossos tópicos é a seguinte. O título, a sutileza das mídias sociais, e eu enumerei aqui. Primeiro, as mídias sociais são configuradas para atrair. Por isso, o grande perigo, A gente vê as produções da televisão, novelas, propagandas, enfim, tudo que é transmitido é muito bem elaborado. Quando termina aquela programação, você vê no final, o nome das pessoas que participaram, você vê ali, tem programações que tem mais de 50 nomes. Então, são pessoas que trabalham com figurino, com maquiagem, com música, trilha sonora, que é o caso da música, Enfim, com um monte de coisa para poder enfeitar e atrair. Então, meus queridos, as mídias sociais, elas são configuradas para atrair, Os irmãos vejam que a gente às vezes ajoelha para orar, 10 minutos, você já está ali, 15 minutos, tem gente que já não está aguentando, mas você pega um celular, pega o seu tablet, o seu iPhone, ou até um programa de televisão, e quando você menos espera, você passou a metade do dia olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando o Facebook, Messenger, enfim, uma série de coisas que são pertinentes às mídias sociais. Então, a mídia tem um poder muito grande, porque ela vai deixar tudo colorido, vai deixar tudo perfumado, vai deixar tudo bonito e tudo muito atraente. Por isso, nós ficamos tão presos a isso, a ponto de algumas pessoas ficarem viciadas, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, as mídias sociais são configuradas para atrair. Aí, meus queridos, nós precisamos ter discernimento espiritual para não nos deixarmos envolver, porque o cristão não pode ser levado só pela emoção. Ele tem que ser levado pela razão. Nós não podemos ser levados apenas por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. O cristão é alguém que é conduzido pela fé. Então, por exemplo, existem pessoas que não podem dar um passeio no shopping, porque ele não tem controle. Ele compra tudo que vê. Então, ele assiste muitas vezes uma programação, e a programação é muito boa, e depois dessa programação vem uma muito boa, e depois desta muito boa vem outra muito boa, e nesses dispositivos que nós temos nas mãos, de mídias sociais, cada um vai construindo uma coisa mais atraente do que outra. Você tem o WhatsApp, você conversa, você manda imagem, você recebe imagem. Então, uma coisa muito bem elaborada para justamente nos atrair. E isso é uma sutileza, a coisa muito bem feita para atrair. Como alguém diz, o diabo não vem com chifre, com rabo, com tridente, com a cara feia. Não, ele vem de sapatinho de lã e de forma muito atraente. Segundo lugar, as mídias sociais requerem disciplina. Então, irmãos, se nós não tivermos disciplina para assistir TV, disciplina para usar o nosso celular, disciplina para, dentro deste celular, nós tratarmos de assuntos no WhatsApp, Instagram e Facebook e outras coisas, se nós não tivermos disciplina e usarmos essas mídias sociais desregradamente, nós vamos terminar mal. Porque nós temos que ter muito cuidado para não
condenarmos as mídias sociais. Dizemos que as mídias sociais não prestam. Não, elas são neutras. É como uma faca. Uma faca você pode usá-la para cortar churrasco, para cortar uma verdura, um legume, para fazer um tempero e etc. Você pode usar para inúmeras coisas boas, descascar uma laranja e tudo, como pode usar uma faca para assassinar uma pessoa. Então, as mídias sociais são neutras. Nós é que damos o clique, nós é que administramos nosso tempo, nós é que fazemos a seleção daquilo que é bom para nós e daquilo que é ruim para nós. Então, se nós desprezarmos a disciplina, e aqui eu coloco que uma vida sem disciplina não leva as pessoas a lugar nenhum. Ninguém teve um grande futuro com uma vida indisciplinada. Agora, a disciplina é dolorida, e porque ela é dolorida, pouca gente gosta de disciplina, de uma vida disciplinada. Mas para usar mídias sociais, a gente tem que ter disciplina. A disciplina para administrar o que vamos assistir, a disciplina para estabelecermos o tempo pelo qual vamos assistir, a disciplina quando eu vou pegar nesse aparelho ou não vou pegar, quando eu vou ligar esse canal ou não vou ligar. Essa disciplina está em nossas mãos. Então eu creio que se você assiste o que é útil, o que é proveitoso e tem muita coisa boa, e você administra o seu tempo de modo que você, por estar tão envolvido nas mídias sociais, despreze a Bíblia, despreze o diálogo com o outro, despreze o culto e outras coisas. Nós temos pessoas que não têm disciplina nenhuma. Não existe a pessoa que come, que nós denominamos de glutão, aquele que come também desregradamente, come. Tem gente que na mídia ele está comendo com os olhos, né? O tempo inteiro grudado naquilo, não larga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E tem gente aí já ficando em condições complicadas. Terceiro lugar, as mídias sociais distorcem a realidade. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nem tudo que parece que é, aquilo que é apresentado na mídia social é verdade. Não tem coisa que parece que é, mas não é. Outras parece que não é e é. Nós temos que ter muito cuidado com isso. No plano de aula da nossa lição de mestre, na introdução, diz assim: o universo online cria uma falsa realidade, em que, se o crente não cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. Complicado, não é? E nós vamos ver que essas mídias sociais que distorcem muitas vezes realidade, por exemplo, pessoas que criam perfis falsos. Eu assisti um documentário esses dias de um jogador famoso que começou a conversar com uma pessoa através da mídia social, né? E do outro lado ele pensando que era uma mulher, não era uma mulher, né? Era um homem do outro lado que se dizia uma mulher e conversava com esse jogador, e o jogador se apaixonou por essa pessoa. Quando ele pensava em encontrar, ou propunha, né, encontrar aquela pessoa, ela despistava e dizia que estava doente e tudo mais, e isso demorou muito tempo, e nós assistimos essa reportagem toda. No final, que prejuízo, meus irmãos, para aquele jogador, que prejuízo para aquela outra pessoa, que prejuízo para as famílias, né? Porque o jogador foi se envolvendo, foi se apaixonando, né? Sofreu por aquela pessoa, e era uma pessoa que não existia. Era um homem do outro lado, travestido de mulher, né? Que também não queria se apresentar porque não era uma mulher, como ele falava nas mídias, né? E foi enganando. Quantas mulheres têm sido ludibriadas, porque do outro lado tem alguém que para ela aqui é alguém apaixonado, alguém sonhador, o cara é poeta, é não sei o quê. Quando vai olhar, do outro lado está um bandido. Então, as mídias sociais distorcem muito da realidade. Nós estamos agora muito próximo
as eleições, né? E existem aí diversos candidatos. Será que o que estão anunciando aí de pesquisas de Ibope, pesquisas de várias agências aí, será que isto é real? Muitas vezes não é real. É algo que é manipulado. A mídia tem esta força de manipular. Nós vivemos uma época onde a gente só tinha o televisor. Uma emissora de televisão dominadora, ela passava para nós a impressão que queria, passava uma realidade que ela queria, passava um ponto de vista que ela queria, passava uma verdade que ela queria, e quem assiste e está só absorvendo, muitas vezes está sendo condicionado por causa daquela mídia social que insiste nesse posicionamento. Então, as mídias sociais, elas distorcem a realidade e, às vezes, a gente vai mergulhando. Um exemplo, pessoas que são viciadas em jogos na internet. Existem jogos de guerra, jogos de amor, jogos de todo tipo. E a pessoa, quando se vê, está envolvido de corpo, alma e espírito naquele mundo que é um mundo fictício, um mundo digital, um mundo que não existe. E a pessoa recebendo como se a realidade fosse e não é a realidade. Quarto lugar, meus queridos, eu quero pontuar aqui que as mídias sociais aproximam as mentes e distanciam os corpos. Vamos para a nossa lição, tópico 1 e subtópico 2, onde está dizendo aqui, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Nós vamos ver isso em 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Vamos ver aqui Colossenses 4,16. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, no Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, meus queridos, eu coloquei aqui que as mídias sociais têm esse poder de aproximar as mentes e distanciar os corpos. Às vezes, o pai está operando na sala, a mãe está deitada na sua cama lá no quarto, o filho no outro quarto e a filha no outro quarto. 4 pessoas em casa, dentro de uma casa e isolados entre si. Às vezes uma pessoa está no seu quarto falando com 20, 30 amigos de cidades diferentes, de bairros diferentes, mas nós não temos o contato, não é? E é interessante notar que um aperto de mão é mais que um aperto de mão. Um abraço é mais que um abraço. Ouvir a voz pessoalmente, olhar nos olhos pessoalmente, não é? Dialogar, interagir, se tocar, é uma coisa muito diferente de um contato via uma mídia social. Eu mesmo tenho o meu netinho, né, que está morando no Rio de Janeiro, eu vejo imagem, minha filha filma, mas ele não pode abraçar, não pode beijar, ele não tem esse contato. Não é a mesma coisa. É melhor do que nada, né? Eu estou vendo o netinho ali, estou vendo ele diferente, porque ele vai crescendo, né? Mas não é como você está presente. Então, ao mesmo tempo em que a internet, ela aproxima pessoas, ela também
isola pessoas. Eu posso ter 50 amigos no meu grupo de WhatsApp e ser uma pessoa solitária. Eu posso estar numa casa que tenha 10 pessoas e me sentir uma pessoa solitária. Nossas mentes, que vai produzir o diálogo e a gente vai dialogar pelo WhatsApp, vai pelo Instagram, pelo Facebook, aquela coisa toda, muitas vezes se aproxima, mas o nosso contato, o nosso abraço não vai acontecer. E isso é muito importante. Irmãos? Nós temos hoje uma facilidade, veja que a internet tem muita coisa boa. Por exemplo, nós temos um culto que é transmitido, culto de domingo. Um irmãozinho não pode ir à igreja, um velhinho, uma velhinha. Meu Deus, como eu queria ouvir a palavra, eu queria assistir ao culto. Ele tem em casa, irmãos, um celular que conecta ali à TV e ele assiste um culto, que maravilha! Aquele culto está gravado, ele assiste agora, assiste mais tarde, que maravilha! Mas nunca troque, meu irmão, o lugar lá de comunhão. Você está na igreja, privando, sentado do lado do irmão, interagindo com o irmão, privando de comunhão com o irmão. Nunca troque isso pelo ambiente da sua casa. É por isso que o mundo dos desigrejados está crescendo tanto, porque há pessoas que pensam que está em casa, vendo através de um aparelho, através de uma mídia, vendo um culto, ouvindo um pregador, ouvindo uma palestra, é a mesma coisa dele estar reunido em comunhão na igreja, e não é. Então, as mídias sociais aproximam as mentes e distanciam os corpos. Vamos então para o nosso próximo tópico número 5. As mídias sociais são atraentes, saborosas, doces, mas viciam. Aí onde está o perigo. Nós falamos aqui que elas são muito bem elaboradas, Então, eu estou aqui tocando os nossos sentidos, Elas são atraentes, a gente está vendo, e a coisa é feita com uma produção muito bem feita, Elas são saborosas, Elas são doces, mas elas viciam. Então tem que ter muito cuidado, porque nós temos pessoas viciadas em televisão, nós temos pessoas viciadas em programações outras da internet, nós temos pessoas viciadas em jogos, nós temos pessoas que não conseguem viver sem o celular. Eu até digo para você, faça um teste, coloque seu celular numa gaveta e você passe amanhã o dia todo sem pegar nesse celular. Se lhe der um suador, lhe der um formigamento nas mãos, lhe der uma agonia, cuidado que você pode ser o próximo candidato a estar no psiquiatra. Se os irmãos não sabem, é bom a gente informar aqui que nós temos muita gente boa que está sendo tratada no psiquiatra por causa de mídias sociais. Eu assisti esses dias uma cena muito triste. Um jovem estava no quarto, eu acho que há mais de uma semana, sem tomar banho, comendo pipoca, comendo esses salgadinhos, essas coisas, e jogando na internet. Foi preciso entrar uma equipe, eu acho que arrombaram a porta, colocaram ele numa camisa de força, e ele saiu, meu computador, e tal. O cara quase louco, irmãos, indo para um tratamento psiquiátrico, porque está viciado, na internet, nos jogos, nas redes sociais, de um modo geral. Eu tenho uma anotação aqui que diz assim que tudo começa com uma curiosidade. Depois a gente toma gosto. Depois a gente instala o aplicativo no celular. Depois a gente vai conferir aquele aplicativo de tempos em tempos. Depois a gente confere com mais frequência. Depois a gente está viciado. E há uma pesquisa da Universidade de Chicago que diz que a internet vai viciar mais do que cigarro. Eu até digo que talvez não vai, já viciou mais do que cigarro. As pessoas preferem passar o dia atualizando seu status e participando de redes sociais a ter que fazer sexo. Olha a que ponto chegamos.
Então, com o avanço tecnológico, a internet cria a cibervida, construindo a produção, o consumo e a expressão de subjetividades. Então, é isso aí. Tem que ter muito cuidado, porque isso também vicia. Vicia por quê? Por causa de um uso, irmãos, desregrado. Eu continuo dizendo, já falei isso na igreja onde eu dirijo, e não ignore que é um posicionamento meu. Eu digo, é um crime você dar um celular a uma criança. Não é? Se você é pai, não faça isso. Mas meu filho vai chorar. Deixe ele chorar. Não dê uma ferramenta dessa para o seu filho. Porque a gente subestima às vezes uma criança. Olha e diz, ele é criança, ele só vai mexer no joguinho. Olha, com 6 meses com esse celular na mão, ele já está fazendo manutenção de segundo escalão nesse celular. Ele instala, desinstala, monta, desmonta. Todo mundo sabe como as crianças são. Elas são curiosas e vão futucando aqui, futucando ali, futucando aqui. Daqui a pouco você está com uma criança, não é, que não brinca mais, que não corre, que não pisa no chão, fica deitado na cama o tempo inteiro, brancão sem tomar sol, não é? Ali só digitando e entrando em sites muitas vezes inadequados. E papai e mamãe dizem, meu filhinho está lá no quarto, né? Ele poderia estar na rua, mas não está na rua, está dentro do quarto. Ele está no quarto somente como missa de corpo presente, somente o corpo, mas a mente, não é? O espírito, a alma estão longe, muitas vezes falando com um pedófilo do outro lado, falando com uma prostituta do outro lado, enfim, navegando em águas desconhecidas e impróprias. Isso é muito perigoso. Então, meus queridos, vamos lá para o nosso 6º tópico. As mídias sociais trazem o mundanismo à igreja. Ora, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se a gente não vai em busca do mundanismo, as mídias sociais, não se preocupe, que elas trarão o mundanismo até sua casa, até o seu quarto, até onde você estiver. Nós temos aqui o tópico 2 e subtópico 2, que vai falar sobre isso. Vai dizer assim, a igreja, na era digital, precisa ser relevante, mas não espetaculosa. A igreja pode ser influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Então, meus queridos, é esta a situação. A gente percebe pela palavra um texto de João que diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que existe no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isto não vem do Pai, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aí eu pergunto para os irmãos, o que é que um cristão, conhecedor da Bíblia Sagrada, porque quando a Bíblia diz não ameis o mundo, não está dizendo não ameis as pessoas. Às vezes, mundo na Bíblia é pessoas. Não, Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, amou a criação. Não é? Não ameis o mundo, não está falando do mundo cósmico, está falando do sistema mundano. Então, o que é que um verdadeiro cristão que anda na luz, que é sal da terra, que é um seguidor de Jesus Cristo,
está seguindo, muitas vezes, atores de vida profana, jogadores de vida profana, pessoas de comportamentos duvidosos, e um cristão seguindo essas pessoas, porque ele é famoso. É famoso, mas não segue a Cristo. E se não segue a Cristo, está em trevas. E se está em trevas, não sabe para onde vai. Cuidado quem você está acompanhando, cuidado quem você está seguindo, cuidado quem você está ouvindo. Não são todas as pessoas que nós podemos ouvir. Então nós temos cristãos, ou ditos cristãos, que estão embriagados com essas coisas, estão vivendo um verdadeiro mundanismo, porque as mídias sociais oferecem de lá para cá, e se eu não sou seletivo, eu vou abraçar essas questões. Daqui a pouco eu estou vivendo uma vida mundana, e aquele que vive uma vida mundana não agrada a Deus, e se não agrada a Deus, não pode morar no céu, né? Então, precisamos ter muito cuidado com isso aí. Sétimo ponto, as mídias sociais disponibilizam desregradamente o sensualismo. Terceiro tópico e subtópico 1, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. O que é santo, o que é profano. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, meus irmãos, esse sensualismo está desde programações disponíveis na internet que exploram a questão da sensualidade, às vezes do sexo explícito, do sexo pornográfico, não é? Como também pessoas que disponibilizam imagens íntimas. Nós temos falado aqui para os obreiros, temos ensinado à igreja, nós não podemos, irmãos, ficar filmando a nossa privacidade. O camarada está comendo na mesa da casa dele, enche a boca de macarrão e fica tirando selfie e mandando para os outros. Daqui a pouco posta uma foto deitado de bermuda, sem camisa no sofá. Daqui a pouco vai para a praia com a família, posta a foto ele lá de sunga, a mulher de biquíni na beira da praia, não é? O nome do Senhor não está sendo glorificado nessas coisas. E nós vamos mostrando intimidades nossas. Ninguém precisa me ver tomando meu café da manhã, ninguém precisa me ver almoçando, ninguém precisa ver os meus filhos, né? Às vezes alguém é famoso, aí nasce um bebê, fica expondo em redes sociais, né? Nós temos uma vida privada, irmão, não é? Nós já temos nos deparado com situações tristes de escândalo, né? Pessoas que se dizem cristãs, estão na igreja, né? Mulheres mandando fotos de partes íntimas para homens, homens mandando fotos de partes íntimas para mulheres, às vezes ela casada, ele casado, ou dois jovens mandando, né? Então isso é muito perigoso. E daqui a pouco essa foto vaza por aí, não é? E nós vemos uma dificuldade muito grande. Nós estamos perdendo obreiros, estamos perdendo pastores, estamos perdendo aí membros por causa desse tipo de coisa. Porque quando esse comportamento é detectado, a igreja tem que tomar uma providência, vai disciplinar aquele membro, vai afastá-lo de atividades da igreja, a pessoa fica envergonhada perante a comunidade, né? Então, uma situação muito difícil. Precisamos ter muito cuidado, porque as mídias sociais não trazem só o mundanismo, mas trazem o sensualismo também.
E aqui a gente inclui televisor, né? Toda propaganda, se o cara está vendendo palito de dente, tem que ter mulher pelada. Se está vendendo cerveja, tem que ter mulher pelada. Se está vendendo havaiana, tem que ter mulher pelada. Tudo que se apresenta, não é? Não, se não colocar uma mulher exposta assim, você não vende, né? Os filmes têm que ter uma ou mais cenas de sexo, porque se não colocar, não vende. E esse sensualismo vai tomando conta, né? E isso é pecado, e o pecado, no final, gera morte. Oitavo lugar, as mídias sociais têm promovido o narcisismo, né? A história de Narciso, né? Do narcisismo, né? Ele ficava se olhando no lago, né? Me parece que é uma história assim, que ele fica se olhando no lago e se admirando o tempo inteiro como ele é bonito, aquela coisa toda. Então, quando a pessoa se admira muito e até em excesso, a gente chama isso de narcisismo. As mídias sociais têm promovido isso. Não é que nada mais, nada menos é do que vaidade, do que orgulho, do que exibicionismo e muitas vezes uma invasão de privacidade. Terceiro tópico e subtópico 2, nós vamos ler aqui algo interessante, o narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie, né? Quem nunca viu? Eu não estou aqui com o celular, vou pegar aqui um instrumento. As pessoas ficam... Eu fiz uma viagem aí para um local e tinha uma pessoa que só ficava assim, meus irmãos. Todo lugar ele estava. Comendo, ele estava assim. Sentado no banco da praça, ele estava assim. O tempo inteiro, né? É selfie. Selfie. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. E isso já está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Terceira de João 1 e 9. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de expor, ou o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem. Irmãos, isso é muito perigoso, porque a pessoa fica se admirando, e é mais ou menos aquilo: espelho meu, diga se no mundo existe alguém mais bonito do que eu, sendo que a realidade não é essa. E daqui a pouco nós nos deparamos com as nossas próprias fraquezas, nos deparamos com os nossos próprios defeitos, e quando isso não corresponde à idolatria do ego, aí eu entro em depressão, eu fico frustrado, não é? Ou eu que sempre me admiro tanto e já estou viciado, embriagado nisso, quando recebo uma crítica do outro lado, não suporto mais essa crítica porque eu já me endeusei. Eu sou Deus, né? E não vou mais suportar que ninguém diga isso. E a gente termina viciado nessa falsa imagem de idolatria do eu, não é? Como falei aqui, de vaidade. Isso vai terminar gerando orgulho, exibicionismo, não é? No final, é sempre morte. O final é sempre morte, o final é sempre decepção, o final é sempre frustração. Né? Não cabe, aqui eu dirijo uma palavra específica para obreiros que me ouvem, né? Não cabe ao obreiro e ao verdadeiro cristão o exibicionismo. Não, eu acredito que o que a Bíblia propõe para um cristão é uma vida discreta, não é? Uma vida onde você tem o seu particular com a sua esposa, com a sua família, né? Eu costumo viajar
com a minha esposa. Às vezes estou viajando, aí tiro uma foto, mando para minha filha que vai nos acompanhando, aqui para o meu filho e tudo mais, mas sempre digo, quando você vê essa imagem ou quando você vir essa imagem, apague. Eu não quero mostrar para ninguém onde eu estou, eu dentro do avião, eu comendo carne, comendo churrasco, não é? Eu no jardim, eu lá. Não, aquele é um momento que pertence a mim e a minha esposa, ou no máximo a minha família. Não tem que estar espalhando isso para todo mundo ver. Então não cabe. Exibicionismo não combina com uma vida cristã autêntica. Nono e penúltimo lugar, irmãos. As mídias sociais têm criado falsas necessidades. Aqui é um perigo. E aqui eu falo para essa mídia que faz propagandas. Então o cara faz uma propaganda de palito de dente, mas a propaganda é como se ela estivesse dizendo a você: você não conseguirá viver sem esse palito de dente. Ela faz uma propaganda de um chinelo. E a propaganda parece que se você não tem aquele chinelo, você agora é um extraterrestre, porque todo mundo tem, porque só você não terá. E aí, meus queridos, vai criando falsas necessidades. Quantas coisas nós compramos só porque vimos na vitrine, não é? Só porque vimos na propaganda, não é? E na propaganda tudo é colorido, é perfumado, tudo é maximizado. E quando aquilo chega em suas mãos, você pega, olha, meu Deus, por que eu comprei isso? Ou vai intocando dentro de casa, num belo dia, quando você vai fazer uma mudança, aí você olha a quantidade de inutilidade que você comprou. Comprou por quê? Porque foi condicionado pela mídia social. Então, a mídia social tem criado falsas necessidades. Não existe a necessidade, mas a mídia diz que você precisa. E você acredita, porque ela é muito bem elaborada. Eu falei aqui que você pega uma propaganda, e uma propaganda que passa na TV em 5 segundos. Quantas pessoas estão envolvidas naquela propaganda? Às vezes, irmãos, tem 50 pessoas envolvidas naquela propaganda. Um que tira foto, outro que filma, outro que faz maquiagem, outro que regula ali o som, outro que faz o roteiro, enfim, o diretor daquela propaganda, os atores daquela propaganda, quem vai fazer os pagamentos daquele pessoal que fez a propaganda. Quando você olha, tem 50 pessoas por trás de uma propaganda de 5 segundos. E nesses 5 segundos, eles vão fazer você comprar o que você não precisa e comprar aquilo que você não pode comprar pelo seu orçamento. Então a gente fica como que embriagado. A mídia social tem criado essas falsas necessidades. E 10º e último lugar, que pena, está acabando. As mídias sociais têm atrofiado nossa mente. Eu dou aula no curso preparatório de obreiros aqui em Maceió e tem uma matéria lá que fala o obreiro, né? E o desvirtuamento da internet, né? O obreiro, né? E o desvio e os desvios da internet. E nós comentamos sobre isso, que é uma questão muito grave. A internet nos entrega tudo pronto, não é? Um aparelho de celular, você tem calculadora, você tem os aplicativos, não é? Você tem tudo que facilita a sua vida. Você quer isso, aperta, clica, vem. Não é? E nós estamos perdendo, irmãos, aqui muito cuidado. Esta palavra é para os que ensinam, para pregadores, não é? A internet, com as suas facilidades, tem atrofiado a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de meditar e de criar. Até porque uma das marcas das mídias sociais e da internet hoje é a velocidade. Ninguém quer ficar 5 minutos pensando em alguma coisa, ele quer a resposta agora. E quando nós falamos de Bíblia, da palavra de Deus, você precisa ler. Por exemplo, você vai pregar à noite num texto bíblico. Você tem que ler esse texto bíblico 1 vez, 2 vezes, 3 vezes.
pensar no texto, aí brota uma ideia, você anota. Aí você lê de novo, brota outra ideia, você anota. E você vai pensando, e vai raciocinando, e vai lembrando de alguma coisa e anota. E isso enriquece o nosso sermão, enriquece a nossa pregação, enriquece a nossa criatividade, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo uma época, uma geração, onde nós temos aí as mídias sociais em evidência, onde nós temos um volume exacerbado de informação, que eu digo que você já vive um congestionamento de informações, você não consegue assimilar tudo e você vai perdendo essa capacidade, como eu falei, de pensar, de raciocinar, de refletir, de meditar e de criar. Então, nós voltamos à questão. A proposta não é condenar as mídias sociais, condenar a internet. Não, quanta coisa que eu não desfrutava antigamente e hoje, através dessas facilidades, nós temos desfrutado. Mas eu diria que a palavra-chave para essa questão das mídias sociais é educação, equilíbrio e disciplina. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, procure lá o canal, se inscreva, ou você que está ligado aí no canal, vai aí nesse lugarzinho, se inscreva, clique aí no like para ajudar o canal, compartilhe e também faça aí seu comentário. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale bem alto ao seu coração e até o nosso próximo vídeo e nosso próximo programa para os ouvintes da Rádio Farol FM, né? Até o nosso próximo programa e próximo vídeo, se Deus assim o permitir.